Eu não testei aqui não, hein? Ele testou lá. Tá? Ele testou lá? Testou. Não está muito aberto, não? Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando nesta segunda-feira. Segunda-feira. O mês está indo embora, né? Mas é de muita turbulência no nosso Brasil, muitas incertezas, muitas certezas. E o nosso futebol com o Campeonato Brasileiro vivendo a sua segunda rodada. E já mostrando, principalmente para nós mineiros, que o bicho vai pegar. Que a coisa não vai ser do jeito que a gente quer. Tranquilidade para Atlético, Cruzeiro e América. O América na Série B. Eu não vi o jogo do Cruzeiro. Eu só vou falar do resultado do Cruzeiro. Vi o jogo do América debaixo de muita chuva no Independência. O América foi melhor, mas não conseguiu a vitória. E empatar dentro de casa já é horroroso para o time que joga em casa. Agora, perder nem se fala. Então, não foi bom para o América empatar dentro de casa. Foi muito ruim para o América empatar o jogo dentro do Independência. Não foi um resultado. O América vai ter que compensar isso lá fora, jogando lá fora. E o time do América que eu vi jogar, ele, a mim, ainda não passou confiança, não. Não está passando, não. A mim, aquilo que eu vi, eu não vi mudar muita coisa do ano passado, não. Sinceramente, estou dizendo o que eu vi. Eu não vi mudar muita coisa, não. Eu não vi mudar quase nada do ano passado. Quase nada, nada. De 2016, nada. O Cruzeiro, resultado, a gente não pode negar e não tem como negar que o resultado do Cruzeiro foi um bom resultado. Dos males, o menor. Foi um bom resultado porque jogar em Recife, na Ilha do Retiro, é uma missão extremamente difícil, complicada para qualquer equipe que joga lá. Em qualquer circunstância, de qualquer jeito, em qualquer tempo. É complicado. É como jogar com o Náutico lá, com o próprio Santa Cruz, jogar com o Sport. É complicado. O Sport estava sem tantos jogadores titulares. É muito complicado. O Cruzeiro fez um primeiro tempo, segundo o que eu ouvi, que não foi bom, e fez um bom segundo tempo. Mas eu acho que o resultado, claro que a vitória seria uma coisa maravilhosa. O Cruzeiro faturar os 3 pontos fora de casa. Mas conseguiu o empate. E eu vou só em cima do resultado. Sei que o Fábio fez um bom jogo, mostrando que o lugar é realmente para que ele possa voltar como voltou e tomar conta, que o Fábio fez um bom jogo. E acho que o Cruzeiro, repito, que o Cruzeiro conseguiu um resultado que é um resultado esperado quando um time joga fora de casa. Eu penso assim. Agora, o pior resultado, na minha opinião, de resultado, foi o do Atlético. Esse foi o pior resultado, porque ele perdeu em casa. E perder no Campeonato Brasileiro em casa é pecado mortal. São pontos quase que irrecuperáveis. É claro que o Atlético perdeu na segunda rodada em casa. Tem um campeonato inteiro pela frente para recuperar. Mas é muito complicado. É muito complicado. E perde para um adversário que a gente imagina que vai brigar contra o próprio Atlético lá em cima. Lá em cima. Eu acho que a derrota do Atlético... se você falar assim, Atlético e Fluminense, 1-0 para o Fluminense, 2-1 para o Fluminense, 3-2 para o Fluminense, 4-3 para o Fluminense, lá no Maracanã, nas Laranjeiras, se pudesse jogar, em Belo Horizonte, no Independência ou no Mineirão, o Fluminense ganhar do Atlético, não tem nada de anormal.
Nada de anormal ganhar do Atlético. Nada de anormal. Como não tem também o Atlético ganhar do Fluminense no Maracanã ou nas Laranjeiras. Nada de anormal, desde que não haja um resultado de 4-0, 5-1, 6-2, aí passa a ser anormal. Mas eu estou dizendo, a derrota, se você pensar só a derrota e não for buscar aquilo que cerca essa derrota aí, se fosse um Atlético e Fluminense jogando amistosamente, um Atlético e Fluminense disputando até algum campeonato brasileiro, mas com os dois já classificados lá em cima, entre os 4, a situação do resultado seria diferente, porque é um clássico. Agora, perder em casa é complicado. E o Atlético perdeu, não é que o Atlético tenha jogado uma partida horrorosa, não. O Atlético não fez uma partida que todo mundo esperava, mas também não foi nada de... Não foi um desastre o time do Atlético. Algumas peças do Atlético não jogaram. E aconteceram gols em erros individuais. Eles saíram. E esses erros têm que ser corrigidos. Não adianta, a função do Roger é chegar na coletiva e dar uma amenizada, porque não vai falar, não, o Marcos Rocha falhou nos 2 gols. O Marcos Rocha fez o pênalti no primeiro gol e ficou na frente do Richarlison, não sei porque, mas ele estava pregado, ele ficou parado. Tá bom, o Richarlison tem uma impulsão melhor que a dele, sobe mais do que ele, mas ele tinha que pelo menos ter tentado. Ele é mais baixo do que o Richarlison, mas ele tinha que ter tentado. Então, o primeiro gol ele fez o pênalti, o segundo ele ficou pregado na frente do Richarlison. Pregado. Mas pregado, literalmente. Se você passasse uma gilete debaixo do pé do Marcos Rocha, a gilete não passava. Não passava, não tinha jeito. A gilete não passava. Ele ficou lá pregadinho. E já tinha acontecido o erro do Gabriel, que é um jogador que está muito bem. Inclusive fez o gol do Atlético. E fez uma boa partida, mas errou. E eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu venho falando há muito tempo. O Fábio Santos não está jogando, gente. O Fábio, tem alguma coisa que está acontecendo com esse rapaz. O Fábio Santos não está jogando. Ele não acerta mais nenhum cruzamento. Ele não consegue ir à linha de fundo. E ele não consegue fazer a função de lateral. Ou eu estou ficando doido, mas ele não está jogando. Eu não vejo. O Fábio Santos que eu vi chegar aqui e jogar, e que eu conhecia anteriormente, nossa senhora, mas está devendo agora, mas quem é que você vai colocar no lugar do Fábio Santos? Não é problema meu, é problema do Roger. Do Roger, fazer o Fábio Santos jogar. Porque não está jogando. Não está jogando. O Felipe Santana não comprometeu, mas ele ainda não passa a segurança. Quando ele pega a bola e resolve dar 2 passos com ela, aí é uma tragédia. Ele antecipa, ele corta de cabeça, ele vai por baixo, ele está indo. Mas ele não pode tentar imaginar, agora eu posso tentar o drible e sair jogando. Não pode, porque aí ele mata todo mundo do coração e ele tem que ver isso aí. Aí o técnico Roger está com problemas ali também. O Léo ainda não voltou, o Eraso. E o Eraso? E aí? E o Eraso? Não dá para falar muito do Eraso. Bom, mostrou para nós também que o Robinho faz uma baita falta. Nossa Senhora, como fez falta no time do Atlético o Robinho. Porque o Casares, que fez aquela função ali, tentou aparecer para jogar, o Casares também não foi o Casares de 2, 3 jogos para trás, principalmente do último. Não foi. Isso tudo também, o Fluminense tem méritos, né? O Abel, porque ele foi nos pontos. Ele fez marcação, o time certinho, bem montadinho, sai rápido. O time está pronto, está tranquilo. É um time que vai lutar, que vai brigar, que vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. Tem um zagueiro que foi... Esse cara, o Henrique, eu já vi ele fazer alguns jogos, mas ontem ele foi muito bem. Ontem ele foi um monstro na defesa do Fluminense, o Henrique. O Atlético não conseguiu colocar uma bola por cima, nenhuma. A única que ele não estava perto foi a do Gabriel, e o Gabriel meteu no gol. Porque as outras todas, estava lá o Henrique, principalmente por cima, para tirar. Estava lá o Henrique para tirar. E esse Henrique Dourado lá na frente também,
jogando com o Richarlison, os dois estão se dando muito bem. O Fluminense tá certinho. O Atlético também, mas dentro de casa. Agora, tem um ponto. O Roger mexeu no time para o segundo tempo. Mas o Roger sabia, como todos nós, que para mexer ele não ia ter qualidade. Ele não teria, com o banco que ele tinha lá para mexer no time no segundo tempo, não dava. O Otero não estava bem, o Otero não acertou um cruzamento, o Otero estava com dificuldade para ir lá na linha de fundo. O Otero tem que entender e o Roger que tem que falar para ele. É você, Roger. Otero, quando você tiver a bola, tenta, porque nem sempre dá. Tenta jogar rapidamente com o companheiro. Não vai para cima. Não vai para cima porque você não consegue. Se você não conseguir o drible indo para cima, você vai conseguir um. O segundo você não consegue mais. Não vai, porque é a desvantagem da compleição física do Otero para qualquer um back do Brasil, qualquer um. É uma coisa enorme. Então, se ele não evitar o choque, a trombada, o corpo a corpo, ele não vai jogar. Não vai jogar. Quando eu digo evitar, não é ele pegar e toda hora, toda bola ele ter que passar, não. Ele vai tentar o primeiro drible na velocidade, ele sempre consegue. Ele sempre consegue, mas o segundo já não dá mais. O segundo não dá mais. O segundo já não tem mais condição. Porque aí vai para o corpo a corpo, não tem mais condição. Então tem que jogar mais rápido com o companheiro. O Casares ontem podia ter jogado um pouco mais perto do Fred, na minha opinião. Um pouco mais próximo dele. O Casares errou muito. O Atlético errou muito passe. Finalizações, elas eram difíceis, complicadas. E o Atlético perdeu, no mínimo, 3 gols que não dá para perder. Claro que o jogador está lá, ele vai perder mais ainda, mas a gente fica imaginando fora e vendo. Meu Deus do céu, não dá para perder. O Fred, o Elias e o Michael Suel. Agora o Michael Suel, quando eu estava falando que o Roger mexeu no time no intervalo, tinha que mexer, é um problema que eu acho que ele achou. Não, tem que mexer, eu vou mexer. Não foi intervalo, não, foi um pouquinho para frente. Foi depois dos 15 minutos, Eduardo? Nem lembro mais que ele mexeu. Foi depois dos 15 minutos. Já era. Que ele tirou o Otero. A primeira alteração foi no intervalo. Foi no intervalo. Ele tirou o Carioca e pôs o Michael Suel. Carioca e pôs o Michael Suel. E depois ele tirou o Otero. Tá, o Otero tinha que... É porque eu não me lembro. Eu não me lembro se foi... Deu um branco aqui se foi no intervalo. O Carioca, ele tirou o Carioca, dando uma segurada no Carioca, e o Carioca também estava lá naquele joguinho dele, meio lusco-fusco. Toca para lá, toca para cá, vira o corpo para lá, vira o corpo para cá, não estava dando muito. Agora, quando você coloca Michael Suel no time do Atlético, que me perdoe o jogador, com todo o respeito que eu tenho à figura humana do Michael Suel, ao Michael Suel como jogador, o Michael Suel, eu vou comparar Otero e Michael Suel para vocês. Vou fazer uma comparação aqui, Otero e Michael Suel, porque os dois podem jogar naquele corredor ali. Eu vou comparar esses dois, hoje, eu vou comparar esses dois. Os dois estão no banco, Otero e Michael Suel. Estou pensando, eu nunca na minha vida vou optar pelo Michael Suel. Nunca. Em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. O campo pode estar com barro até no nariz, pode estar caindo água, pode estar chovendo canivete, os adversários podem ser todos guarda-roupa, armados. Eu nunca vou optar pelo Michael Suel. Por que eu não vou optar? O Michael Suel sabe driblar. Ele corta a velocidade, tá? E chuta, tem força no chute, tem. Mas é um jogador desprovido de inteligência. Ele é um jogador que abaixa a cabeça. E isso ontem, no gol que ele perdeu, a televisão mostra com uma clareza, ele quando recebeu na tabela que ele fez, que ele recebeu a bola e ele entrou, quase que na pequena área. Ele entrou, ele está de cabeça, ele entra olhando para a bola, ele sabe que ele tem que chutar para frente.
E toda bola que ele pega assim, ó. O telespectador está me olhando aí, ele pega assim, ele corre assim. Ele corre assim, ele vai para um lado, para o outro assim. Ele não enxerga o que está aqui, ele não enxerga o que tem aqui, ele não enxerga o que tem lá, ele não enxerga. Porque ele está assim. Se tiver uma medalhinha no gramado, ele apanha. Ele apanha. Uma correntinha de ouro, ele apanha. Porque ele corre assim. E isso não foi ontem, não. É a vida inteira. Eu acho que o treinador tenta e não consegue e deixa de lado. Então esse jogador não pode vestir a camisa do Atlético hora nenhuma. Não pode. Não pode. Porque ontem foi uma coisa de irritar. Ontem ele foi na bandeira de escanteio, no campo de defesa do Atlético, na bandeira de escanteio, ele cercou o jogador do Fluminense, eu nem me lembro mais quem que era. Eu comentei com o Savagé, ainda no ar na jornada. Ele vai jogar nas pernas do Michael Suel e vai ser escanteio. O Michael Suel ficou na frente dele. Na frente dele de cabeça baixa. Não sabia. Na frente dele olhando para a bola, cabeça baixa. Ele vai jogar nas pernas do Michael Suel. Não tinha outra jogada. Ele vai jogar. O cara fez assim, jogou nas pernas do Michael Suel e ganhou o escanteio. Quer dizer, o cara não consegue jogar futebol. Se ele levantasse a cabeça, ele ia ser um jogador de futebol. Se ele levantasse a cabeça, ele seria um bom jogador de futebol. Um bom jogador de futebol. Eu não sei por que eles não levantam a cabeça dele. Eles, que eu digo, comissão técnica dos clubes em que ele passa. Não dá. Não dá para usar Michael Suel como uma peça para mudar um jogo ou para tentar igualar um jogo com o adversário. Principalmente em desvantagem. Não dá. Agora o Otero, qual que é a diferença do Otero para o Michael Suel? O Michael Suel tem velocidade, o Otero tem. O Michael Suel dribla, o Otero também. O Michael Suel, duas diferenças fundamentais. Não tem a bola parada do Otero, não tem finalização do Otero e não tem a habilidade. O Michael Suel tem uma certa habilidade, mas não tem tanto quanto o Otero. Tem velocidade. A única vantagem do Michael Suel é na compleição física, mais nada. O Otero não pode ir para o choque, não pode ir para a trombada. O Michael Suel pode. Ele pode até passar dentro do cara. Aliás, geralmente é o que ele tenta. É passar dentro do cara. Porque ele não enxerga. Ele não sabe como que ele vai driblar para o lado ou para um ou para o outro. Porque ele só olha para a bola. Ele só olha. E é só pegar, telespectador. Repara, você assistindo os jogos do Atlético, que o Michael Suel vai participar, como é que ele joga. E ninguém aguenta jogar assim, ninguém consegue. Não dá para jogar assim, não dá. Eu acho até que ele está conseguindo ir muito além daquilo que eu imaginava, mas é complicado você depender de um jogador assim. Aí o atleta não vai conseguir sair de resultados adversos. Eu até na hora que falei, quando o Atlético tomou o segundo gol, porque foram 3 gols em 4, 5 minutos, quando o Atlético tomou o segundo gol, eu falei, agora eu quero ver o comportamento do Atlético com essa desvantagem. Ele diminuiu rápido, mas teve um tempo inteiro para tentar, pelo menos, chegar ao empate e não conseguiu. Não tem nada perdido, a derrota para o Fluminense é uma derrota de clássico, agora dentro de casa foi o pecado. Aí foi o grande pecado. Dentro de casa foi o grande pecado. Mas está começando. A gente só não pode, daqui 20 dias, falar, está no começo. Porque a gente tem essa cultura. Daqui a 20 dias, se esses erros continuarem, a gente vai falar, poxa, ainda está no começo. Tem só 10 rodadas ainda. Faltam 28. Tem só 10. Não pode. Essa primeira derrota em casa já foi um desastre. O Roger falou bem no final. Vai ter que recuperar isso lá fora. E contra um adversário que briga lá entre os 4, direto. Vai ter que recuperar isso lá fora. Recuperar lá fora contra time meia boca, resolve não, Maurílio. Olha, um abraço para os Eduardos aí que estão aí hoje, né? Tem 2 aí, tá bem. A ala esquerda aí tá bom. Zé Alberto. Eu estou bem tranquilo, porque eu estou no fim de semana na base do Zap, né? Estou lá de tocar. Fim de semana de controle remoto. De remoto, porque o senhor às vezes não pode ir 2 jogos ao mesmo tempo. Então, um controle remoto... Aliás, eu vi o Zé Silvério dando uma entrevista na televisão, que ele disse que transmitiu 4 jogos ao mesmo tempo, tubo. Quer dizer, falavam um aqui, falavam outro aqui.
Zé Silveira da Rádio Bandeirantes, que começou aqui em Belo Horizonte. Em confidência. A questão é a seguinte, o Campeonato Brasileiro é isso aí. Começou, não tem nada diferente do ano passado, não, senhor. Quem é que é favorito? A preocupação é quem é o melhor, quem é que vai chegar primeiro. Aí vão apontar os de sempre, seu Internacional, que dessa vez foi barrado no baile, e aí o resto é o mesmo. Agora, tropeço vai ter um atrás do outro, embora lá na coluna do débito, esses pontos que o Atlético perdeu e podem até fazer falta no futuro, mas o Atlético tem muito tempo de reabilitação. Mas eu vinha conversando com um americano e falando detidamente sobre o jogo do América, ele lamentou para mim e falou assim, ó, Rodriguinho foi para São Paulo daqui contestado, só do América comendo a bola aqui. Só que tinha uma noite também muito ativa e precisava até de monitorar ele com o celular. Procopio botou um celular da turma lá, porque a turma estava esbanjando. O Richardson outra vez bagunçou o Atlético, jogador também do América. Foi ungido do juvenil pelo Givanildo, direto para o profissional. E lá na Espanha, o Danilo botou no banquinho de reserva, o Danilo que saiu daqui também, não é o Danilo que o Atlético vendeu recentemente, não, o outro antigo. Lateral direito. Lateral direito, campeão da Espanha. Quer dizer, e outra coisa, pretendido pelo campeão da Itália. O América está até torcendo. Mas o América sempre foi formador, Tostão, Gilberto Silva, Fred. Mas aí que você mostra, grandeza, não pode. Podia ganhar até mais, porque esse Richardson aí, o Fluminense já tá recebendo fortunas. O Danilo, ele saiu para o Santos, do Santos para o Porto do Real Madrid. Quer dizer, o América está até torcendo para ele pegar esse percentual aí, derivado de lei, para fazer face às despesas de fim de ano, 13º, obrigações e outro mais. Então esse cara estava lamentando isso, porque ele viu a estreia do América e viu que o América, no primeiro jogo, deixou de ganhar um jogo porque o time lá estava debilitado, o Náutico. Foi dono do jogo e não conseguiu fazer gol. E nesse jogo contra o Goiás, o time não teve poder de chutar para o gol, embora fizesse algumas estreias até de última hora. Esse Bill apareceu na última hora aí para jogar. Mas ainda não teve lateral direito, está improvisando. Lateral direito, que era do Atlético, foi para o América, voltou para o Atlético. Teve que improvisar, quer dizer. Mas disso tudo que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente vê nos times mineiros um poder de reabilitação. Vi mais detidamente o jogo do Cruzeiro, que no primeiro tempo encontrou um adversário que correu muito, que pregou no segundo. E o Cruzeiro, jogando do jeito que ele joga, tocando a bola rapidamente, envolveu o adversário no segundo tempo. E por pouco não ganhava. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro foi sofrível, porque o time do Sport jogou com mais raça, com mais vontade, e gastou toda a lenha, queimou toda a lenha e não conseguiu bisar esse bom futebol no segundo tempo, e daí foi engolido. Então os resultados, apesar de não serem bons naquela temática de somar pontos, também não são catastróficos, não. Eu acho que o Atlético tem toda a condição de buscar esses pontos lá fora. Daí eu vejo muita gente aí apontando, porque o favorito é o Palmeiras. O Palmeiras também já empatou lá em São Paulo. O Corinthians já empatou dentro de casa. E os cariocas com aquele ufanismo de sempre, né? Os 4 ganharam. Há quanto tempo que os 4 cariocas não ganham? O Vasco ganhou do Bahia, o Botafogo ganhou da Ponte Preta, o Flamengo ganhou em Goiás e o Fluminense ganhou do Atlético. O Flamengo ganhou do Atlético e Goiás. E o meu telefone está tocando, eu vou até desligar ele aqui. Então, mas olha, eu te digo, eu acho que qualquer análise que a gente fizer agora é precipitada, porque a tônica é a mesma de todo ano. Lá para a 10ª rodada, aí um que tem mais condição, sai um jogador, tem janela, tem... 10ª? Eu começo a analisar... Vai na 10ª. É a 10ª. Tem gente que... E Então o que fala antes da 5ª é palpite. Você não tem embasamento nenhum, até porque tem contusão, tem jogador reformando contrato, tem janela no fim de ano, janela de meio do ano, tem zebra.
Então, ali, na dessa, tem um painel melhor para você apreciar aqueles que estão mais credenciados. Que favoritismo também, ninguém pode falar isso aqui é favorito, não. O campeonato, para mim, não mudou nada. Simplesmente começou a empolgação, porque todo mundo gosta, ainda mais agora que tem comentarista torto e à direita aí, cara que era de botequim, discussão de botequim, agora ele já pode dar palpite através da online, né? Então o cara vai e entra no programa e os concursos de melhores. Esse aí que está me atazanando na minha vida, porque tem melhor para tudo agora. Quem que é melhor? É fulano de tal, cara? Ah, mas esse aqui fez um gol aos 5 minutos, outro fez aos 10. E aí dá prosa para o dia inteiro, para a semana inteira, mas esse é o futebol. Tá bom. Que nem sempre o melhor em determinado momento ganha. Às vezes um jogo, uma partida, ela pode ser resolvida lá dentro dos 90 minutos e não é surpresa, porque o futebol enseja isso. É muito difícil um outro esporte, o pequeno ganhar do grande, mas no futebol é mais popular isso. Ok, doutor Maurílio, olha, eu falei no início aqui, o Maurílio tem a opinião dele, mas se você pegar estatisticamente falando, para quem gosta de estatística, quando foge da curva, o Campeonato Brasileiro sempre começa, às vezes, com um esporte na primeira colocação, um Atlético não, desculpe, pega um Paraná, sei lá, pega um time meia boca, que está disputando a Série A, ele está lá em cima, mas na décima não. Aqueles que vão chegar nos 4 primeiros lugares, eles começam a aparecer, e a coisa começa a ficar desenhada muito cedo. Muito cedo. Começa a aparecer, só pegar. Começa a aparecer e fica. É claro que uma vez ou outra sai da curva, mas você pega um número X de campeonatos, eu não sei quantos campeonatos brasileiros a gente já disputou desse tipo de formatação, pontos corridos aí, não sei quantos. Pega que vocês vão ver. Quando sai da curva, sai. Acontece sair da curva. E um time está lá embaixo. Flamengo já fez isso, Fluminense já fez isso. Fluminense já saiu até da terceira direto para a primeira. Pessoal, já fez. Mas não dá para ficar. Não dá. Mas o campeão é um só. Acho que não dá para chegar na décima, não. Afonso, é bom dizer que o campeão é um só. Pois é, mas não dá para chegar na décima, não. Se chegar na décima despreocupado, tá começando o campeonato, já, na hora que eu olhar para trás, já foi. Eu só vou pedir um trabalho comercial para colocar os meus companheiros todos na roda aqui, mas eu só não entendia do presidente Daniel Nepomuceno. Eu não entendi, ele pode ter os motivos dele. Os bares ontem estavam com mais de 20 mil latas de cervejas para que pudessem vender dentro do Independência. Porque está liberada a bebida. Está liberada. O Daniel Nepomuceno não é promotor, ele não é juiz, não entendi. Não entendi. Ele proibiu a venda de bebida ontem dentro do Independência e os bares da rua de fora bateram palma. Agradeceram. Eu, presidente, não entendi. Gostaria de entender. Eu não entendi. Não sei nem se o presidente tem poder para isso. Às vezes ele é dono dos bares. Não sei. Não estou falando isso. Não sei nem se o presidente tem o poder para falar aqui no meu campo, aqui no meu estado, não vende bebida. Não sei. Quem está falando aqui é um leigo, tá? Mas eu gostaria de... Não é só falar assim, está proibido porque o presidente do Atlético proibiu. Acho que está errado. Os caras tinham 20 mil. Alguém tomou prejuízo nisso. E foi grande. E não pode ser na hora. Alguém tomou um baita prejuízo, dado na hora. Os caras foram... Abrir não, hoje não pode. Cara, o que é isso? Está brincando com coisa séria, na minha opinião. A gente vai e volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, salada
Você mesmo cria, seu corpo agradece. Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, marca, bateu, é gol! Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, eu quero falar para você de Marieta, a melhor para a sua saúde. Mas antes do BMG, você é correntista, parabéns. Você tem o Mastercard BMG, parabéns. Você tem o consignado? Ainda não? Vá lá. O BMG tem know-how em consignado. BMG é o seu, é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Tem os sucos detox, os famosos sucos verdes, maravilhosos, e as saladas do momento. As que você monta na hora. Quero isso, se você monta a sua salada. Marieta, no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. Quero abraçar também o doutor Adriano de Silves Advocacia, agora no 3212-2832, também com a advocacia empresarial. Doutor Adriano, pega o seu problema e leva para ele resolve. Grande abraço. Centro Automotivo Novo de Novo, Renato e Chiquinho estão lá à sua espera, bateu, amassou, arranhou o carro, leva lá na Francisco Sá com Platina, Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Um abraço para o seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. Alô, seu Eduardo, um abraço, hein? Lá tem um saldão nas drogarias na porta, com no mínimo 50% de desconto, maravilhoso. Não perca a oportunidade. Procure uma das farmácias da Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço também para o meu amigo Danilo do Posto São Pedro, na Niquelino 918, ali em Santa Efigênia, aberto 24 horas por dia. Tem tem um posto policial lá dentro do Posto São Pedro, que fica aberto 24 horas por dia também, segurança total. E ele tem a melhor gasolina do Brasil, a DT Clean, na bomba para você, o melhor preço de Belo Horizonte. E do mesmo grupo, Posto Funil, lá em Pinhuí. Aqui você tem a água mineral Ingá e a Igarapé, dentro do Posto São Pedro. Quer levar para casa, fazenda, assiste, para onde você for. Melhor preço também. Esse garrafão que está vendo aí, 20 litros, pelo melhor preço de Belo Horizonte. A Ingá e a Igarapé. E lá no Posto Funil tem o queijo artesanal, do meu amigo Danilo. Posto São Pedro e Posto Funil. Padre Lucas Almeida, no 3426-0069, está saindo agora para uma viagem sensacional para a Itália, para a Suíça, depois ele vai para os Estados Unidos e vai viajar o ano inteiro. 3426-0069. 3426-0069. Um abraço para o Padre Lucas Almeida. Um abraço para o Antônio e para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133 é o telefone para você fazer o negócio. Fábrica de móveis assépticos e hospitalares. São móveis hospitalares.
ok? Um abraço para o Antônio e para o Leandro. Eduardo, começa falando aí do Campeonato Brasileiro, claro, você pode puxar, Atlético, Cruzeiro, vamos misturar. Seguinte, mas eu queria que você falasse aí de uma grande opção que o mineiro tem agora, o torcedor que gosta de futebol e que acompanha no radinho, no estádio, na sua casa, no carro, que é a Transamérica, não é isso? Um abraço, Afonso. Obrigado pelo espaço. Um abraço, telespectador. Você que gosta de acompanhar futebol pelo radinho, agora tem a Transamérica Esportes, equipe de esportes montada pelo José Ângelo. Um abraço para o José, da qual eu faço parte, sou comentarista, ao lado do Vinícius Gris, que também é comentarista, os narradores, o menininho Carlos Gomes e o Roger Luiz, e tem o Alexandre Silva, que é repórter, apresentador, o Vinícius, o Adilson Martins, uma turma muito boa, o Alisson Ferreira. Então um abraço a todos. E de segunda a sexta tem o Transamérica Esportes, das 5 da tarde até às 6, um horário alternativo. Você que estiver no trânsito indo embora, liga lá que a gente vai estar naquela resenha bacana falando sobre futebol e, claro, as transmissões dos jogos de Atlético Cruzeiro. Transamérica FM 88.7 FM. Eu gosto muito do Roger, que eu já trabalhei com ele, inclusive, nas Gerais, é um baita de um locutor. E ontem eu estava voltando do estado, eu vi no Menininho. O Menininho está num pique, hein? Menininho é bom demais. Está num pique o Menininho? Baita narrador. E é mais uma opção para Belo Horizonte, que estava precisando, estava carente disso. E que venham outras, e que durem. Mas ontem eu comentei pela Transamérica o jogo do Atlético e, para começar, um dado estatístico. De 2003 até agora, apenas 2 equipes em 2 anos não perderam em casa. O Grêmio de 2009 e o Atlético de 2012. Nenhuma das duas foi campeã nesses anos. Todos os outros campeonatos, todos os campeões perderam jogos em casa. Então, é normal tropeço em casa no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o desempenho do Atlético faz com que a gente ache normal mesmo. Porque o Atlético não foi um desastre. O Fluminense não dominou o jogo. Não foi um jogo em que você, durante a parte, falar, esse jogo, eu até vai tomar uma saravada do Fluminense, porque está muito mal. Hora nenhuma isso aconteceu. O Atlético foi até melhor que o Fluminense, teve mais posse, finalizou mais, foi um time que buscou mais. Agora, o Fluminense foi eficiente, foi muito eficaz, para ser mais exato. As poucas vezes que o Fluminense chegou, e chegou com perigo sempre, ele foi lá e marcou. O Atlético teve muita dificuldade para marcar os 2 atacantes do Fluminense, Richarlison e Henrique Dourado. Henrique Dourado, na proteção de bola, jogo de corpo, foi quase perfeito no jogo. E o Richarlison com muita velocidade, caindo pelos lados. A defesa do Atlético custou achar os 2. E em problemas individuais, falhas individuais do sistema defensivo do Atlético, o Fluminense chegou a 2 gols rapidinho. Um aos 38, um aos 36 e outro aos 38 do primeiro tempo. Primeiro o erro do Marcos Rocha, um pênalti desnecessário. O Henrique Dourado fez o giro no meio de campo, se eu não estiver enganado, em cima do Rafael Carioca, com muita facilidade. E no segundo gol, o erro do Fábio Santos, ao perder no corpo com o Henrique, o erro do Gabriel, ao sair para fazer a cobertura e foi muito afoito, e o erro do Marcos Rocha, que não subiu com o Richarlison depois do cruzamento do Henrique Dourado. E aí, 2 minutos depois, o gol do Atlético numa falha geral do sistema defensivo do Fluminense. Outro problema de falha de sistema defensivo. O gol do Atlético também foi uma falha do Fluminense. O Gabriel não precisou nem pular para cabecear. Então, em 4 minutos, dos 36 ao 40, foi construído o resultado do jogo. 2 para o Fluminense, 1 para o Atlético. Do Atlético volta no segundo tempo, acho que o Roger acerta nas alterações, com as peças que ele tinha em mãos. O Carioca muito gripado, foi poupado de treinamento durante a semana, sentiu o desgaste, o Roger mudou. Ele tira um volante. Ele não precisava deixar 3 ali, porque ele tinha o Elias, ele recompõe o sistema de volantes com o Elias e solta o Michael Suel pelo lado direito. O lado direito que o Atlético não usou no primeiro tempo. A gente não ouviu o nome do Elias e só ouviu o nome do Marcos Rocha na parte defensiva, porque no ataque o Atlético não usou. Aí o Roger equilibra mais o esquerdo com o direito, passa a atacar também pelo direito e o Atlético foi mais incisivo no segundo tempo. E aí vem o detalhe. Eu considero os gols perdidos, as oportunidades perdidas pelo Fred, o gol perdido pelo Michael Suel e o gol perdido pelo Elias, já no final do jogo, falhas tão graves e tão decisivas e definitivas quanto as falhas do Marcos Rocha no gol sofrido e do Gabriel e do Marcos Rocha no segundo tempo. Atacante não pode perder gol daquele jeito. Não pode, principalmente o gol que o Michael Suel errou. Aquilo ali é como um frango de goleiro, é como uma falha de zagueiro. Cara, dentro da pequena área. Ele e o gol, e o goleiro.
Pô, o gol tem 7 metros e cacetada. Você escolhe um canto e chuta. Ele jogou a bola no placar. Então, o gol perdido pelo Michael Sewell é como um frango de goleiro, como uma falha. Não foi um desastre. O Atlético não jogou mal. Pecou nas finalizações e pecou em lances capitais, principalmente individualmente, no sistema defensivo. Então, eu prefiro olhar o desempenho. O resultado foi muito pior do que o desempenho. O desempenho do Atlético, claro, não foi uma maravilha, mas também não foi desastre nenhum. Eu acho que, eu falei no meu comentário aqui, que o Atlético não foi mal, mas eu continuo com a minha opinião. Você disse que 2 vezes só não perderam em casa e nenhum foi campeão nessas 2. Tudo bem, isso é estatística e a gente tem que olhar. Tudo bem, mas perder em casa, para mim, continua sendo um pecado mortal. Mas eu não falei que não é. Pecado mortal. Mas não é porque perdeu em casa que não tem mais condição de ganhar nada. Não, o campeonato ainda mais na acabou, segunda rodada. Nada disso, nada. Mas perder em casa é pecado mortal. Claro que é. O Roger falou depois do jogo, falou certo. Agora tem que recuperar esses pontos fora. Aí eu acrescento, Roger, e contra um que briga lá em cima. Recuperar contra o time que vai lutar para não cair é 0. Ele vai ter que fazer o que todos os times que foram campeões brasileiros de 2003 até o ano passado fizeram. Quando perderam o jogo em casa, recuperaram fora. É verdade. Eduardo Silva. Família BH, Eduardo, eu gostaria que você falasse do Cruzeiro. Ok, Afonso. Família BH, um abraço. Doutor Maurílio, Zé, você, Alpanzi. Olha, Afonso, o Cruzeiro, diferente um pouco aí, eu concordo, eu quero dizer o seguinte, o resultado para os 3 times, para mim, foram horríveis. Horríveis. Tinham condições de ter 9 pontos. 2 pontos só obtidos pelos 3 times. Eu acho que foi um negócio muito ruim. Cruzeiro, um primeiro tempo que o Fábio... Olha, gente, o Fábio voltou realmente muito bem. Muito bem. Fez 3 defesas importantíssimas. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve um problema muito sério. Muito sério. No segundo tempo, o Cruzeiro muda a política. Vem com o Ariel Cabral, que ele cadencia mais o jogo, ele abre mais o jogo. E o Cruzeiro realmente melhorou muito, muito. O Hudson deixou de falhar, o Hudson foi para a lateral, o Hudson deixou de falhar no meio de campo. O Sport teve 2 chances, inclusive o pênalti. A perda de bola do Hudson no meio de campo. Sai em contra-ataque, pega a defesa do Cruzeiro toda aberta. E na lateral aí, foi bem? Foi. Na lateral foi bem. O segundo tempo do Cruzeiro foi bem. Mas sabe o que faltou, Afonso? Faltou vontade de ganhar. Você vai falar assim, um resultado como bom resultado, o empate. Lá sempre foi um bom resultado, mas pela chance, pela qualidade, pela a quantidade, pelo volume de jogo, o Cruzeiro teria condições de trazer os 3 pontos. Poderia trazer os 3 pontos. Agora, o que ficou muito claro, muito, é a entrada do Ariel Cabral nesse segundo tempo do Cruzeiro. Como ele liberou, como ele soltou as bolas, os jogadores pegavam as bolas com muito mais criatividade, com muito mais vontade até. Antes estava vindo muito bico, muito chute. Deixa, chute. Não, o Ariel colocou a bola. E o Cruzeiro teve chance de fazer assim. O Cruzeiro teve chance de ganhar esse jogo. Mas, afinal de contas, o Sport tem um bom goleiro, que é o Magrão, que fez 3 defesaços. Muito bem. A gente vai depois misturar e vamos continuar conversando aqui sobre o geral. Zé Alberto, você quer falar do Atlético ou do Cruzeiro, no início? Falar do Atlético, inicialmente, um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Eu entendo o seguinte, clássico é clássico, e Cruzeiro e Atlético e Fluminense é um clássico. Mas acontece que o Atlético está com pretensões ao título. O Fluminense nem tanto. Pode até estar pretendendo o título, está com o time bem arrumado. Mas é um time que pretende estar entre os 4, 5. Você acha que o Fluminense não luta pelo título? Não, eu acho que o Fluminense não é um dos grandes pretendentes ao título. O Fluminense é um dos melhores times que tem no Brasil. Segundo eu vejo, os pretendentes maiores ao título é Palmeiras, é o Atlético, é o Cruzeiro. Agora, mas o Fluminense pode chegar ao título. Só uma coisa, Alberto, você vai concluir seu raciocínio todo. Mas de onde você tira isso que o Fluminense não é pretendente? O Fluminense é uma grande equipe do futebol brasileiro, tanto quanto o Flamengo, quanto o Atlético, e está num momento muito bom. Pois é, então muito bem. Então, segundo o Afonso, o Fluminense também é um pretendente ao título. Eu não penso assim, eu penso que o Fluminense vai lutar pelas 4 ou 5 colocações. Mas a verdade é que o Atlético, jogando contra o Fluminense, apresentou um futebol, no meu entendimento, até não foi dos piores, não. Eu acho que o Otero, por exemplo, ele foi muitas vezes a linha de fundo, ele tem velocidade, ele cruzou muitas bolas.
Acontece que o Fred estava numa noite pouquíssimo inspirada, não rendeu nada. Choveu bola na área para ele, cruzamentos muito, muito bons, principalmente do Otero, que foi na linha de fundo e cruzou muitas bolas. O Marcos Rocha também não jogou bem, mas fez bons cruzamentos. No segundo tempo não foi cruzamento, foi mais bola caindo na área a todo momento. Agora, o que acontece é que o time do Atlético toca muito bem a bola, mas ontem, nesse jogo, ele não finalizou com êxito. O Fred não apareceu em momento algum lá no ataque. A entrada do Rafael Moura, eu queria desde o primeiro minuto do segundo tempo, mas também não estava numa noite, na tarde inspirada, porque também não resolveu o problema e muitas bolas foram dentro da área. O Fluminense fez 1-0 num pênalti em que o Marcos Rocha não precisava fazer aquele pênalti, mas ele correu atrás do jogador, entrou por trás, foi pênalti. Agora, depois vem a falha do Marcos Rocha, no meu entendimento, é aquele pequeno menor do que o Richarlison, mas não é o caso, porque a bola veio e ele não interceptou a passagem da bola para o Richarlison. Ele ficou parado no chão, pregado no chão, a bola foi até o Richarlison. Se ele sobe, ele tirava a trajetória da bola, ela não chegava lá. Então ele foi culpado nesses 2 gols. Eu tenho a minha convicção de que ele foi culpado nesses gols. Agora, o Maxwell perdeu um gol debaixo do gol. Isso que ele joga de cabeça baixa, a prova estava lá. E debaixo das 3 do gol, ele conseguiu jogar para cima. Então foi um lance que era decisivo, era para ser marcado o gol. O Fred também perdeu o gol assim. O Elias perdeu o gol assim. O Atlético, no meu entendimento, não jogou tão mal, mas foi um resultado totalmente desastroso, porque se o Atlético não vencer o próximo jogo, ele já vai para a zona do rebaixamento. Ele podia passar o campeonato todo sem frequentar a zona do rebaixamento. Mas se não vencer o próximo jogo do Brasileirão, ele vai certamente para a zona de rebaixamento, porque em 6 pontos ele conseguiu 1. Então é uma campanha que não está boa. O Atlético empatar com o Flamengo no Maracanã foi um bom resultado no meu entendimento, porque Flamengo e Atlético são grandes clubes que pretendem o título. Então, acho que foi um excelente resultado. O caso do Cruzeiro empatar com o Sport também, acho que não foi resultado bom de jeito nenhum, porque o Sport tomou de 4 no último jogo. E o Sport não tem pretensão a nada, a não ser se manter na divisão. Agora, o empate do Cruzeiro do Atlético com o Flamengo foi um bom resultado, lá no Maracanã. Agora, a derrota aqui para o Fluminense foi um desastre. Um desastre, porque o time pode jogar mal, pode jogar bem, mas tem se jogando em casa. Então, o Roger disse, todo mundo sabe, ele tem que tirar desforrar essa derrota aqui, fora, se a próxima partida fora ele fizer os 3 pontos, ele já recupera bem. Mas, Alberto, mas eu acho que... Então, você sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? O Panzi falou aqui do Maxwell, eu acho até que o gol perdido do Maxwell foi realmente um absurdo. Os 3. Agora, pela categoria, pelo jogador que é, aquele do Elias também, ele não poderia nunca ter pedido mandar uma bola 3, 4 metros para fora do gol. De jeito nenhum. Eu não vou só culpar o Maxwell, não. O Elias, o próprio Fred também perdeu. Eu falei que o Atlético não fez uma péssima partida, não. O Elias não poderia ter pedido. O Atlético, no meu entendimento, fez o Atlético, no meu entendimento, fez um jogo até razoável, não jogou tão mal assim. E eu também defendo o Otero. Pegou uma equipe boa adversária, né? O Otero não foi à linha de fundo. Eu acho que o Otero foi muitas vezes na linha de fundo. O Otero cruzou bolas interessantes e os jogadores do Atlético não finalizaram. O Atlético fez entrar o Rafael Moura, achei que ia melhorar, mas não melhorou, ficou do mesmo jeito. Então, a culpa dessa derrota nós devemos atribuir à má finalização dos principais homens de área do Atlético, Fred e Rafael Moura, esse gol que o Maxwell perdeu e um pênalti que o Marcos Rocha fez, que não precisava fazer, e o momento em que houve um lançamento para a área, se ele tirasse a trajetória da bola, não chegaria no Richarlison. O Richarlison fez uma grande partida, esse Henrique também na defesa foi muito bom. Eu acho que o Atlético está, no momento, uma posição muito ruim e se não vencer o próximo jogo, vai para a zona de rebaixamento. Não precisava disso. Você não acha que no lance do gol do Richarlison... Vai. O gol como é que chama lá? O Dourado lá. Foi para lá, foi para cá, driblou para cá.
Você não acha que se evitasse a jogada no Nascedor, não evitava O gol dele começou com a falha do Carioca. Depois foi o Gabriel. O Marcos Rocha foi o último a falhar. Aqui, foi o último a falhar. a questão do Atlético ontem, falou que o Atlético cruzou muitas bolas e os atacantes pegaram. O Atlético cruzou 43 bolas na área e acertou 8. Ou seja, o problema é de quem cruzou. Cruzou tudo área. Errado. Jogou na área. Só cruzamento mal feito, só bola quadrada. Jogou tudo no Henrique. O Atlético fez 43 cruzamentos na área e acertou 8. Acertou assim, quando acertou, o jogador que foi buscar a bola. Então, o problema do Atlético foi cruzar muita bola, porque o Fluminense anulou as principais ações do Atlético no jogo de forma eficiente, para méritos do Abel e do time do Fluminense. Rapidamente falar do Cruzeiro. Eu estou ouvindo muita gente falar do Cruzeiro, estou lendo ontem os comentários. Ô, gente, o Cruzeiro, eu acho que o empate lá em Recife ficou bom e justo. Justíssimo o empate lá em Recife. Porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim. O Fábio operou 2 milagres, 2 defesas milagrosas. O Henrique cometeu um pênalti claríssimo que o árbitro deixou de marcar. E ainda teve o pênalti que o Diego Souza fez. O Sport poderia ter feito ali 4 gols no Cruzeiro no primeiro tempo de forma tranquila. E o Cruzeiro foi com 1-1 para o vestiário. O Cruzeiro deu um chute a gol, o do Alisson, e foi gol. Então o primeiro tempo do Cruzeiro foi um desastre. Assim como o segundo tempo do Sport foi um desastre. E o Cruzeiro melhorou muito. E assim como o Cruzeiro poderia ter feito no segundo tempo, 2, 3 gols. Que injustiça que foi esse empate. Foi aquele famoso jogo de 2 tempos distintos. O Sport mandou no jogo e poderia ter vencido e muito bem o primeiro tempo. E o Cruzeiro mandou no jogo e poderia ter vencido muito bem no segundo tempo. Eu acho que foi com um empate de bom tamanho. O que a gente quer ver é o Cruzeiro do segundo tempo, mas eu cobro muito mais do Cruzeiro do que só o que ele fez no segundo tempo. Porque pegou um time misto do Sport, estava completamente pregado o time do Sport. E aí eu concordo com o Xará. É isso que eu ia falar. Em determinado momento do segundo tempo, parecia que o Cruzeiro não queria ganhar o jogo. Não queria ganhar, não. Não quis ganhar. Você viu o Sport completamente abatido no jogo. Ele não conseguia sair, passar do meio de campo. Não. E o Cruzeiro, ao invés de se aproveitar disso, fazer mais estocadas, bola na área, bola de linha de fundo, não. Em determinados momentos, tocando bola, de lado. tocando bola. Então, o segundo tempo do Cruzeiro foi um pouco melhor, agradou um pouco mais, só que eu espero muito mais desse time do Cruzeiro. Muito mais do que mostrou no segundo tempo. Agora, o primeiro tempo, gente, foi um desastre. Então, você soma 45 com 45, o resultado ficou justo. E eu acho que o empate, vindo lá de Recife, é bom. É bom o resultado, ainda mais porque o Cruzeiro estreou com vitória. Vai a 4 pontos. E você buscar pontinhos fora de casa é sempre muito bom. Por isso tudo que o Panzi falou aqui, que eu acho que o Cruzeiro deveria ter vencido. Porque isso eu concordo com ele. Teve uma hora lá que o Cruzeiro ficou trançando a bola. Mas tem jogador. Trançando a bola. Isso matava o torcedor de raiva. O Mano Menezes botou um ponta lá. Como é que chama? Alex? Tem? O Alex. Essa bem lembrado. Isso ninguém entendeu o Alex em campo. Ninguém ele acertou um passe. É um jogador que acha que quando ele vai para a individualidade, ele vai para cima. Mas nem isso ele não fez. Ele é muito ruim, mano. O Cruzeiro, no meu entendimento, o Cruzeiro, pelo elenco que tem, o resultado dele lá contra o Sport não foi um bom resultado, porque o Cruzeiro tem um elenco muito bom, muito superior do Sport. O último jogo do Sport, o Sport tomou de 4-0. E o Cruzeiro tinha o... Mas qual time brasileiro que vai lá? Qual o grande time brasileiro que vai lá e consegue os resultados? Deixa eu só dar uma informação aqui. Só dar uma informação. O Sport tomou de 4-0 jogando com o time reserva. Ele está poupando o time para a Copa do Nordeste. A gente tem que ser um pouquinho melhor informado. O Sport perdeu de 4-0 com o time inteiro de reserva. Pois é, pode ser que seja lá o que for. Eu só digo o seguinte, eu não quero fazer uma comparação do time do Cruzeiro com o time do Sport. Você não pode. Mas ninguém está comparando. Um jogador que se destaca... Você acabou de falar que o Fluminense não luta pelo título, você brincou. O jogador que se destaca lá no Sport é o Diego Souza. Tá. É o único no meu entendimento. O resto é tudo normal, jogador de médio para baixo. Então, eu acho que o empate do Atlético com o Flamengo no Maracanã é um bom resultado. É Flamengo no Maracanã com 50 mil pessoas. Agora, o empate do Cruzeiro com o Sport não é um bom resultado para o Cruzeiro que pretende o título. Isso que eu quero dizer, não foi um bom resultado. Se empatar com um grande time é um resultado razoável. Agora, empatar com um time que não pretende nada no campeonato não é razoável, no meu entendimento. Muito bem. Eu não sei de onde que o Zé Alberto tirou, mas ele tirou de algum lugar. Que o Fluminense não briga pelo título. O Fluminense a vida inteira, inteirinha, quando entra no Brasileiro,
é para brigar pelo título. O Fluminense tem o Abel, o técnico que talvez seja o mais caro do Brasil. Nos últimos 6 campeonatos, o Fluminense doou 2. Nos últimos 6 campeonatos, o Fluminense doou 2. Não, pois é, estou dizendo, o Abel talvez seja o treinador mais caro do Brasil. Mais caro. O Eduardo está lembrando, nos últimos 6 campeonatos, o Fluminense ganhou 2. Nos últimos 6, o Fluminense ganhou 2. Entre 10 disputantes. Eu não entendo, eu não sei onde que ele buscou. Onde é que ele foi buscar? O Fluminense agora está ajustando o time, o Fluminense não estava vendo no momento. Eu não sei onde é que ele foi buscar isso, então tudo bem. Agora, é a opinião dele, eu respeito, como é a opinião dele também, que o resultado do Cruzeiro foi ruim. Não, o resultado do Cruzeiro foi ruim porque o Cruzeiro queria vitória. Mas como resultado final, o empate lá em Recife, é muito bom para qualquer time do Brasil. O que você falou, Maurílio? A matemática do Campeonato Nacional é se você ganhar em casa e empatar fora, você vai chegar lá e pelo menos você soma 76 pontos e você no vai percentual aí 76 até para ganhar o campeonato. É claro que ninguém vai fazer isso, mas nessa média nos números ali secos, é isso mesmo. A questão desse jogo aí do Cruzeiro que eu falei, o time do Sport morreu no segundo tempo. Pregou. Morreu mesmo. Mas sabe por quê, né, Maurílio? O Sport está disputando 5 Exatamente, está uma opção de frente. E correu muito. Parece que ontem, Maurílio... A decorrência do domínio deles que eles eu correram. acho que foi o que o Ney Franco pretendia para o jogo. Vamos gastar tudo aqui, vamos vencer o primeiro tempo. Fazer o tentar placar fazer aqui 2-0 ou 3 alguma coisa. E no segundo tempo a gente segura o jogo. Ele não deu conta, porque o Cruzeiro, na única vez que chegou no primeiro tempo, acabou marcando e o Sport não conseguiu. O Fábio está lá para isso, né? A gente tem que ter grandes defesas e salvou o Cruzeiro. Com relação ao Atlético, eu penso o seguinte, é que o Atlético, em 6 pontos, ele conquistou 1. Na terceira rodada, se o Atlético não vencer, nem me lembro, nem sei qual é o adversário. Ponte Preta, às 11 horas da manhã, domingo, em Belo Horizonte. É um jogo difícil, que a Ponte Preta está dificultando todos os seus jogos. Está bem, disputou o Campeonato Paulista. O Fluminense não briga. O Fluminense não era complicado. E a Ponte Preta é? Afonso, eu estou dizendo que a Ponte Preta disputou a final do Campeonato Paulista. A Ponte Preta está fazendo dificuldades, perdeu o último jogo. Qual foi a final do Campeonato Carioca? Qual foi a final do Campeonato Carioca? Deixa eu concluir só, porque eu não quero Não, mas qual foi a final do Campeonato Carioca? Sei lá, foi Flamengo e Fluminense? Fluminense, pois é. Então... Mas o Fluminense não ganhou o campeonato. E a Ponte Preta ganhou? E a Ponte Preta ganhou? Bom, mas, Afonso, o que eu quero dizer... Seus exemplos são de eu quero concluir, eu não quero estender, não. Eu quero dizer que o Atlético, em 6 pontos, ele ganhou 1. A próxima rodada contra o Ponte Preta, eu acho que é um jogo difícil. Não é tão fácil assim, não. Isso o Atlético tem que vencer. Porque, de repente, se o Atlético não vence e outros times vencem, vão para 9 pontos, a diferença vai ficar de 8. E essa diferença vai ser difícil para o Atlético, nas próximas 5, 6, 7 rodadas, voltar e ir assumir a liderança do campeonato. Porque o Atlético é um time que tem pretensões ao título e precisa de vencer para poder assumir a liderança. E se ele perder o próximo jogo, em 9 pontos, ele vai ficar com 1. Muito bem. Então fica difícil para assumir uma posição de destaque, no meu entendimento. Esse é o pensamento de todas as grandes equipes do futebol brasileiro, vencer. Vencer, claro. Agora, a comparação de Ponte Preta com Fluminense, pelo amor de Deus, aí não dá para entender. Bom, nós estamos chegando ao final. Eduardo, rapidinho para ver se eu consigo todos. Seleção brasileira do Tite, você gostou? Com alguns sinões, só que eu não consigo questionar o Tite nesse momento. Não tem jeito. Acho que não dá para questionar. O Tite não dá. Eu não convocaria o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vive um mau momento no São Paulo. Foi pelo fair play? Não vai convocar jogador por fair play. A gente tem zagueiro aqui no Brasil jogando muito mais bola que o Rodrigo Caio. Um deles é o Gabriel, que o Tite elogiou na coletiva. Eu não convocaria o Rodriguinho, do Corinthians, mas o Rodriguinho está jogando muito bem no Corinthians. Então, é justificado, ele está bem no time dele. Agora, não dá para questionar o Tite nesse momento. Eduardo Silva, rapidinho. Afonso, eu não vou opinar, porque eu não vi a escala, eu não vi a... Você não viu? Não vi. Zé Alberto, rapidinho. Não, eu acho que essa convocação não significa nada, porque os craques do Brasil que jogam lá fora estão tudo de férias, descansando, porque eles estão muito cansados, não tiraram férias. Então eu acho que isso não vale nada, essa convocação não vale nada. E se ele acha o Rafael, o Gabriel do Atlético um ótimo jogador e tudo, então por que fica essa palhaçada? Por que não convocou ele? Convocava ele para poder ver, ué. Não, ele é muito bonito, muito bom, joga muito bem, mas não vai ser convocado. Mas ele ainda vai ter a oportunidade, Maurílio. Olha, é o que o Eduardo falou aí, questionar o Tite pelo que ele fez
pela transformação que ele botou o Brasil, fica difícil. Mas já começa a ter convocação de amigo, de considerado, de jogador que ele gosta há muito tempo, de dedo de empresário, entendeu? Então aí. Mas isso eu faço toma sempre. cuidado, hein? Toma cuidado, porque senão daqui a pouco eles viram. Bom, Eu questionei o Tite na primeira Eu convocação. não concordo com o Maurílio de dedo de empresário, não concordo. Também acho Com o que Tite, não. Eu questionei ele na primeira convocação, quando ele convocou Renato Augusto, Paulinho da China. Caí do cavalo. Os caras estão jogando. Os caras estão jogando. E a convocação dele. Eu, com o Tite, para mim não tem convocação de amigo, muito menos de empresário. É tudo dele, sim. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço.